Graça e paz, amados. Demorei, mas consegui gravar. Foi uma correria semana passada, até peço perdão para os irmãos. Semana de Natal foi bem diferente, bem atípica. Acabou não dando tempo de eu gravar a lição de número 10. Então agora de manhã eu vou estar postando então essa lição da semana passada e à tarde eu vou estar postando a lição dessa semana. Então essa é a lição de número 10. Paulo, seu amor pela igreja. O nosso textual encontra-se em 2 Coríntios 5, versículo 14, a parte A do versículo, que ele fala assim: porque o amor de Cristo nos constrange. A nossa verdade prática, o amor de Cristo não é um sentimento egoísta, mas um sacrifício dos próprios desejos para com o bem dos outros. Olha que lindo. O amor de Cristo não é uma atitude egoísta, mas sim um sacrifício, onde nós sacrificamos nossos próprios desejos em prol de algo maior. No caso aqui, a igreja, o corpo de Cristo. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10, que ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e com muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acácia. Porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente a Macedônia e a Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos que vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O que Paulo está falando aqui? Que já nem precisava mais ficar pregando, falando da palavra. Que o testemunho dos irmãos já estava sendo suficiente, já estava alcançando outras regiões do mundo, ao testemunho dos irmãos, a fé, a conversão. Amém? Então, isso é muito gratificante. A igreja de Cristo tem que ser assim. É pregado o evangelho, é falado do amor de Deus, e depois o nosso testemunho tem que chegar aos 4 cantos do mundo. Nós temos que fazer a diferença por onde formos, amando a igreja, levando a palavra do Senhor. Né? A palavra, tem até um escrito que fala, né? Pregue a palavra, se preciso, fale. Como assim pregue a palavra, se preciso, fale? Pregamos a palavra com as nossas atitudes, pregamos o evangelho com as nossas ações. Né? E nessa manhã o Senhor nos convida a fazermos uma reflexão. Como nós estamos sendo como igreja? Será que nesse ano de 2021, diante das tribulações, de tudo que aconteceu, nós conseguimos ser igreja de Cristo mesmo? Quais as atitudes como cristãos que nós vivenciamos no ano de 2021? Será que para 2022 nós podemos vivenciar outras experiências? Será que para 2022 precisamos mudar alguma coisa na nossa atitude enquanto igreja? Porque igreja é chamados para fora, é eclésia, né? Chamados para fora é chamados para levar a palavra fora das 4 paredes. Amém? E é muito encantador contemplar o amor de Paulo e o zelo que ele tem pela igreja de Cristo. O apóstolo nos ensina que os obreiros, nós obreiros, todos somos obreiros, devemos zelar, cuidar e amar a igreja. A vida e o ministério de Paulo são um antídoto contra a banalização da igreja, do corpo de Cristo. O que é banalização? É tornar uma coisa banal, comum, simples, sem respeito, sem reverência, tá?
Então, a vida e o ministério do apóstolo Paulo são um antídoto. O que é um antídoto? Quando você é picado por um animal, por exemplo, peçonhenta, vamos supor uma cobra, e você toma um antídoto contra o veneno daquela cobra. Você toma um remédio para que impeça que aquele veneno venha te fazer mal. E a vida e a pregação do apóstolo Paulo são um antídoto, é aquilo que nos ajuda a continuarmos crescendo na graça e na comunhão com a igreja e não sermos deixados levar por vãs doutrinas. O apóstolo Paulo nos ensina isso, através da palavra de Deus, através do ensinamento de Jesus Cristo, através do evangelho. E ele nos ensina sempre a estudar as escrituras, nos ensina sempre, nos motiva a estudar as escrituras, nos motiva a continuar buscando o conhecimento da palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus sempre nos falou, sempre nos ensinou. Amém? Nesse sentido, somos convidados a amar a igreja e a demonstrar esse sentimento de maneira concreta. Por isso o apóstolo defendeu, protegeu e buscou viver na integridade as virtudes do amor, da fé e da esperança. Nas diversas igrejas por onde passou, amemos a igreja de Cristo, amemos a igreja local. Tem até o pastor Rodrigo Gomes faz uma citação, ele fala que quando temos bastante provações, é o momento ideal, é o momento o propício para praticarmos o amor de Deus, para praticarmos a palavra. Estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos vivendo um tempo em que o amor de muitos está esfriando. Isso está se cumprindo segundo as escrituras, né? Chegaria um tempo que o amor de Deus no coração dos homens iria esfriar, porque o ser humano acaba desfalecendo diante das dificuldades, acaba deixando-se levar por conta de atitudes erradas, né? Que o mundo vem trazendo, de dificuldades. Esse ano não é diferente. Mas nós, como corpo de Cristo, nós, como igreja de Cristo, precisamos aprender a refutar essas colocações do mundo e precisamos fazer a diferença. Precisamos ser igreja viva, igreja que mantém acesa a chama do Evangelho. Amém? Temos que amar a igreja de Cristo e temos que amar a nossa igreja local, porque nós fomos colocados em uma igreja para fazermos a diferença, principalmente nesses tempos de pandemia. E eu falo especificamente a nossa igreja, que passamos por uma perca muito grande nesse ano de 2021. Então nós precisamos mais do que nunca nos unirmos como corpo de Cristo, para estarmos auxiliando, colaborando e contribuindo para com a obra do Senhor e para com o anjo da igreja, que é a nossa pastora. Amém? Aqui na introdução ele fala que pelo menos duas características marcam a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Amém? Mas então eu tenho que amar todo mundo? Sim. A palavra de Deus fala que nós temos que amar a todos. Amém? E se estamos dentro de uma igreja, se fazemos parte de um corpo, nós temos a obrigação de amar. Sim. Mas fulano não me agrada. Problema seu. Aprenda a amar. Peça para o Espírito Santo te ajudar a amar, como Cristo amou a igreja, independente das falhas que ela tem. Quando eu digo amar, não significa que você tem que ficar grudado 24 horas junto com a pessoa, não é isso. Quando eu digo amar, é orar por essa pessoa, é interceder, é pedir para que o Espírito Santo venha agir naquelas áreas que a gente tem visto, que tem causado problemas, que tem causado dissensão na igreja. Naqueles pontos que são fraquezas para aquele irmão, para aquela irmã da igreja. Isso é amar. Amar é interceder, amar é orar, amar é pagar preço, amar é cuidar de vidas, amar é se colocar à disposição do outro. Amém? Mas eu não tenho tempo de visitar. Não precisa. Não tem tempo de visitar? Ora, manda um WhatsApp, dá uma ligadinha de vez em quando. Isso também é amar. Não é criticar, não é ficar apontando o dedo só sem trazer soluções, sem apresentar uma opção, uma resolução para aquele problema. Amar é ajudar. Amar é exortar sim também. Amar é corrigir também. Mas amar também é abraçar. Amar também é cuidar. E amar também é ter empatia, colocar-se no lugar do outro. E como igreja de Cristo temos que fazer isso. Principalmente na nossa igreja local. Porque se não fizermos na nossa igreja local, você acha que conhecemos, faremos lá fora, na outra igreja, na igreja, no restante do corpo de Cristo? Não, não faremos.
Porque se nós não tivermos empatia por aqueles que estão à nossa volta, que nós conhecemos um pouquinho, que sabemos um pouquinho da história, você acha que iremos fazer isso por outros que mal conhecemos? Não, não faremos. Então vamos amar nossa igreja local, vamos cuidar da nossa igreja local, vamos auxiliar no crescimento e no amadurecimento espiritual da nossa igreja local. Amém? No ponto 1 ele fala que o amor de Paulo pela igreja, o amor como de um pai para com um filho. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor de Paulo pelos apóstolos, pelos membros dessa igreja. Este sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, olha só, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Você sabe que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram gregos e que não eram judeus. Esses eram os gentios. Olha o que ele diz a respeito lá em Coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não terei muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios 4,15. Olha que lindo. Esse é o papel da igreja, é gerar filhos através da palavra de Deus, é gerar filhos em oração. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Ponto 2 fala que o amor é motivado pelo modo de viver o evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Olha só, um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino. O que é prática em coerência com o ensino? Eles praticavam aquilo que eles aprendiam. Não é igual aquela velha fala, né? Faça o que eu faço, aliás, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. Os cristãos de Tessalônica, eles faziam aquilo que o evangelho manda fazer e eles viviam, eles pregavam e viviam aquilo que eles pregavam. Isso é ser coerente, eu viver aquilo que eu prego. Não adianta eu pregar uma coisa que eu não vivo. Não é verdade isso, é uma mentira. Então Paulo elogia os Tessalonicenses por conta disso. Fala, estou muito feliz com vocês, porque vocês têm vivido aquilo que vocês têm aprendido. E tem alguns autores que falam que nós só cremos na Bíblia, naquela parte da Bíblia que nós praticamos. E é verdade. Você pode ler a Bíblia de ponta a ponta várias vezes, e se você não pôr em prática, vai ser só mais um livro que você lê. Vai ser só mais um conhecimento que você vai ter. Mas a partir do momento que nós colocamos em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, aí sim passa a ser diferente. A nossa vida passa a ser diferente, a nossa visão de reino passa a ser diferente. E as pessoas que estão à nossa volta também passam a ser diferentes. Os cristãos de Tessalônica eram o objeto do amor do apóstolo Paulo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Os versículos de 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão de amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a fé em ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Olha que lindo! Abandonaram a fé nos ídolos e abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Então, olha só que lindo. O evangelho não é só discurso, não é só falar, mas, acima de tudo, praticar. Acima de tudo, é prática. Eu estou lendo esse livro aqui, Em Seus Passos que Faria Jesus. Eu vou falar uma coisa. Olha, é uma história, lógico, mas ele é um livro tremendo, 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 tremendo. Só para dar uma resumidinha rápida no começo desse livro, já é a segunda vez que eu estou lendo, tá? Um pastor presenciou uma cena de um irmão que pediu ajuda de comida e depois foi para a igreja, acabou falecendo, doente e tal. E isso mexeu muito com o pastor, porque durante uma semana ele acompanhou esse rapaz e entendeu um pouco da história dele. E o Espírito Santo tocou
a vida dele a fazer um convite para a igreja. De durante um ano, quem quisesse, lógico, tudo que fosse fazer, perguntar para Deus, para o Espírito Santo. Se fosse Jesus, o que ele faria? Tá? E isso fez toda a diferença na igreja. Começaram a ter, a partir dessa decisão, a partir desse convite, a partir desse toque do Espírito Santo, começou um movimento muito grande que levaria uma série de acontecimentos extraordinários na cidade de Roymond. Maxwell era um pastor, tá? Pastor Maxwell era um pastor renomado, que tinha sempre pregava muito bem, se preocupava com sermões, mas ele não tinha tido uma experiência vívida com Cristo ainda. E quando ele resolve ouvir o Espírito Santo e colocar essa pergunta diante de todas as decisões que ele ia tomar durante um ano, ele convidou alguns membros da igreja e membros renomados, aceitaram o convite e passaram a fazer, antes de tomar as decisões, o que Jesus faria se fosse ele no meu lugar? Aí o primeiro deles já é um editor de um jornal, né? Eduardo Norman, diretor do Diário de Notícias. Já no primeiro dia do início desse propósito, já chega uma notícia, uma manchete que, se ele publicasse, o jornal ia vender muito. Mas se Jesus publicaria essa mensagem, isso é viver o evangelho. Até indico, quem puder adquirir esse livro, tem em PDF também, pode baixar na internet, vocês podem ler. É maravilhoso. Olha aqui, ele fala o seguinte: o que acontece quando os cristãos de uma igreja, numa cidade, se comprometem durante um ano inteiro a não fazer qualquer coisa sem primeiro perguntar: o que faria Jesus? Seguir os passos de Jesus trouxe muita alegria a números cristãos, mas para alguns causou incompreensão, conflito e sofrimento. Essa decisão significou dedicação total de bens materiais, talento, carreira e influência por amor a Cristo. E Paulo prega isso. Paulo pregava isso aos Tessalonicenses. E ele ficou feliz porque ele falou assim: eu vejo que vocês hoje estão fazendo isso. Antes de tomar qualquer decisão, vocês perguntam: Jesus, o que você faria se fosse você? E nós cristãos precisamos fazer essa pergunta todos os dias. Então eu quero até lançar um desafio para vocês. Para nós, para mim também, que eu já lancei para mim esse desafio. Por ano de 2022. Eu não digo que o ano inteiro, não digo que a gente vai conseguir em todas as circunstâncias, eu não sei. Mas vamos tentar colocar sempre essa pergunta antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa, antes de criticar. E Jesus, o que faria? Amém? Vamos tomar isso. Vou lançar esse desafio para o ano de 2022. E Jesus, o que faria? Se fosse ele que fosse pregar o evangelho, como ele pregaria? Se fosse ele que estivesse enfrentando uma situação de calúnia, de difamação, como ele reagiria? Se fosse Jesus que estivesse passando por dificuldades financeiras, qual seria a perspectiva dele? Quais seriam as atitudes dele? O que faria Jesus no nosso lugar? Eu lanço o desafio, quem quiser, no ano de 2022, experimentar coisas novas, diferentes. Começa perguntando para Jesus, para o Espírito Santo: o que faria Jesus no meu lugar diante dessa situação? Amém? Então, Paulo elogia os Tessalonicenses porque eles estavam fazendo isso. Eles estavam vivenciando o Evangelho de forma pura, de forma verdadeira. Amém? Olha, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. O amor, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 13 que se não tiver amor, de nada vai adiantar. A gente pode fazer as obras maiores que for, a caridade que for. Se não tiver amor, vai ser como um sino que tine. Sem som, porque o sino bate, a gente ouve o som, parou de bater, acabou o som. Então, tudo que é feito, se não tiver amor, não dura. Tudo que nós formos fazer para a obra, se não tiver amor, não dura. Mas não é amor para nós, não é fazer para nos engrandecer.
não tiver amor em Cristo, olha, eu estou fazendo porque é para Deus, porque é para o Senhor. Porque se fosse por mim, eu não faria. Se fosse por mim, eu teria desistido. Mas Cristo me chamou, Cristo me escolheu, então eu vou seguir em frente, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas. Então esse tem que ser o norteador de toda a obra que nós vamos fazer. Qualquer obra, qualquer ministério, qualquer coisa que nós vamos fazer dentro da obra de Deus, na nossa vida secular, tem que ser o amor a Deus. Amém? Olha, num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Este é o lugar onde Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhando a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o coração, e assim seremos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Em seus passos, em meus passos, que faria Jesus? Ponto 2. Amor e fé na igreja. O amor é uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Nos ensinos de Paulo, Deus manifestou seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema deste amor é a crucificação de Cristo no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a este amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que crer não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. É preciso crer para atender esse amor. Ninguém melhor do que Paulo para responder essa pergunta. Ninguém melhor do que Paulo para nos falar do amor de Cristo. Porque Paulo era o quê? Era perseguidor. E quando ele teve um encontro real com Cristo, quando ele realmente entendeu quem era aquele ao qual ele vinha perseguindo, ele falou: peraí, tá errado. Eu não posso perseguir este. Porque ele é puro amor. Ele deixou a sua glória, ele abriu mão de tudo que ele tinha por morrer por pessoas que são pecadoras, que muitas vezes nem sequer reconhecem o sacrifício que ele fez. Fala, mas é esse amor que eu tenho que pregar. É essa vivência, é esse exemplo que eu tenho que dar. E é isso que Paulo fez. Então, Paulo é uma referência do amor de Cristo, porque ele, sem ter andado ao lado de Jesus, ele vivenciou o encontro real com Cristo. E nós, temos vivenciado esse amor real com Cristo, esse encontro real com Cristo? Será que nós temos vivido esse amor? Será que nós temos tido essa disposição para servir a obra de Deus conforme o Senhor quer que nós façamos? Ponto 2. A fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus, imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. A fé é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que esperamos. Nós sabemos que vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que vai. Assim, a fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Efésios 1,15. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 2 Tessalonicenses 1,3. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos com o crente em Jesus é o amor recíproco para com uns com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Acho que nem precisa comentar muito aqui, né? Então, fé e amor têm que andar juntos. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, nós temos que amar também aqueles que estão à nossa volta. Ponto 3, ele fala a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece a parábola, né?
Lucas 10, do 25 ao 37. Quem não conhece, leia essa parábola. O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. No contexto em que nos acostumamos a dominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir as necessidades de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Romanos 13, 10. A obrigação de pastorear não é só da igreja, não é só da pastora. Esse pastorear que tem aqui não é no sentido de ser um pastor ou ser uma pastora. É no sentido de cuidar o irmão. Se nós percebemos que um irmão, uma irmã está um pouco mais fraco na fé, qual é a nossa obrigação? Qual é o nosso dever? Primeiro, orar. Pedir para que o Senhor aumente a fé. Segundo, na medida do possível, demonstrarmos amor com essa pessoa. Estendermos o nosso ombro amigo. Conversarmos, orientarmos, ouvirmos essa pessoa. Amém? Aqui tem um subsídio teológico que está lá em Coríntios 13, 1, que ele fala o seguinte: Paulo mostra que o amor é o mais importante do que todos os dons espirituais exercitados na igreja. Grande fé, atos de declaração ou sacrifícios e poder de realizar milagres têm poucos efeitos se estiverem desprovidos de amor. O amor faz com que as nossas ações e dons sejam úteis. Embora as pessoas tenham diferentes dons, o amor está disponível a todos. Nossa sociedade confunde o amor e a luxúria. Ao contrário da luxúria, o amor é dirigido exteriormente a outras pessoas e não interiormente a nós mesmos. É totalmente desinteressado. Esse tipo de amor é contrário às nossas inclinações naturais. É impossível ter esse amor, a menos que Deus nos ajude a colocar os nossos próprios desejos naturais de lado, de forma que possamos amar e não esperar nada em troca. Deste modo, quanto mais nos tornamos semelhantes a Cristo, mais amor teremos uns para com os outros. Aí eu volto à pergunta: no meu lugar, o que faria Jesus? Como ele amaria a igreja? Ponto 3. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. As 3 virtudes teologais. Veja que o apóstolo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai. Aos Coríntios, Paulo escreve: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Não precisa nem comentar. A virtude da fé. A primeira virtude é a da fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Tiago 2,18. E como é que poderemos produzir frutos como reflexo da nossa fé se nós não tivermos amor? Nós precisamos amar para poder reproduzir essa fé. Nós precisamos buscar mais e mais, ler mais a palavra, estudar, meditar, buscar cada vez mais, incessantemente, para que possamos fazer a diferença. Aí a virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo fala do trabalho do amor. O que nós podemos entender por isso? Ora, havia um senso coletivo dos tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Tudo o que formos fazer, temos que fazer por amor a Cristo, independente de recebermos
recompensa, reconhecimento ou não. Tudo que façais, façais por amor, porque o nosso galardão, nossa recompensa vai ser no céu, quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Amém? Aí não vai mais precisar ter esperança, não vai mais precisar ter paciência, não vamos mais precisar perseverar, porque estaremos eternamente ao lado do Senhor, que é a fonte inesgotável de amor. Amém? E aí temos a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com as perseguições que estavam suportando por amor a Cristo. Eles se comportavam assim como a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. A palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus falou isso. Porque eu venci o mundo. Um exemplo dessa suportar grandes tribulações e adversidades foi Estevão. Estevão morreu apedrejado e quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o quê? Os céus abertos. Os anjos subindo e descendo. Eu não sei se ele sofreu dor física, se não sofreu, se Deus poupou-lhe da dor física naquele momento, mas uma coisa eu sei. O testemunho dele, ali, naquele momento, levou muitas vidas a se converterem. Tanto que se a gente for estudar a história da igreja, fala que depois da morte de Estevão, foi como se aquele sangue derramado naquele solo fosse um monte de sementinha que espalhou e germinou assim, começou a dar frutos. Quer dizer, mesmo depois de morto, ele continuou dando frutos. Porque quando fazemos a obra de Deus em amor, quando fazemos a obra de Deus realmente para o Senhor, quando não fazemos a obra em benefício próprio ou simplesmente para recebermos um título, para recebermos um nome, para sermos reconhecidos na sociedade, há frutos. Mesmo depois da nossa morte, mesmo depois da nossa partida, continuamos dando frutos. Mas para isso precisamos frutificar em Cristo Jesus. Para isso precisamos fazer a obra em amor verdadeiro. É o amor ágape, aquele amor incondicional que Cristo Jesus. O Ricardo até comentou numa das ministrações, o presbítero Ricardo comentou sobre o amor filéu, né, que é o amor de irmão, de mãe, de amigo. Amor eros, que é o amor entre marido e mulher, entre namorados. E o amor ágape. Esse amor ágape, esse amor incondicional, é o amor de Cristo, é um amor doação. É um amor que você se doa incondicionalmente, independente da pessoa ter algo ou não para nos retribuir. Você se doa, você faz porque você ama a Cristo. E você sabe que aquela pessoa que está necessitando é uma criatura do Senhor Jesus. Precisa das nossas orações. É carente. Ah, mas irmã Cláudia, você não sabe o que aquela pessoa já fez. Eu não sei, nem quero saber. Mas Cristo conhece os nossos corações. E a palavra de Deus fala que o Senhor não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. O nosso papel como cristãos não é julgar, não é apontar o dedo. O nosso papel como cristão é amar, abraçar, orar, interceder, clamar, pedir, pagar preço. E vamos ser perseguidos? Vamos. Até eu estava conversando com uma amiga minha, pastora Sueli, esses dias ela falou assim, e isso outros pastores também já falaram, a própria pastora Mônica já falou isso, o pastor Alex também falava. Você, amada, fica tranquila, glorifica a Deus. A irmã Edna, do presbítero Marcelo também comentou isso comigo, fica tranquila. Porque quando você está muito quietinho, a gente tem que ficar esperto. Opa, tá tudo muito bom, muito tranquilinho. Quando começa a vir as tribulações, as cobranças, é porque o inimigo está furioso, é porque a gente está incomodando o inferno. E o nosso papel como cristão é saquear o inferno. Então, lógico que a gente não vai viver a vida inteira baixo tribulação, não é isso que eu quero dizer. Nós temos que entender também que algumas tribulações nós passamos porque nós desobedecemos a Deus, né? Como Jonas, né? Para ir para Nínive, o que ele fez? Pegou um barco e foi para Tarsis, e aí quase morreu para fazer a obra de Deus. Mas no sentido de fazermos a obra, de fazermos com amor, vamos sofrer perseguições sim. O inimigo não quer. Nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus está voltando e agora mais do que nunca.
Vão se levantar falsos profetas, vão se levantar falsas profecias, falsas heresias, aliás, falsas doutrinas, vão se levantar heresias, mentiras. E como é que nós vamos refutar isso? Se nós não tivermos o amor de Cristo aqui no nosso coração verdadeiramente. Se nós não conhecermos a palavra a fundo, se nós não estivermos revestidos do Espírito Santo, se nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo, para ele nos falar o que é verdade e o que é mentira. O inimigo está vindo com sutilezas, ele vem com coisinhas. Ah, nada a ver. Não, mas é só isso. Está voltando muito misticismo para a igreja. Infelizmente, igrejas estão adotando práticas de rituais que já foram abolidos, que não existe mais. Práticas de amuletos, de objetos consagrados. Amados, a nossa consagração vem direto do alto, vem do Espírito Santo. O que o Senhor deixou para nós, sim, é o óleo ungido, sim, é o óleo da unção. O que o Senhor deixou para nós é a palavra, é a oração, é a comunhão. Ah, mas eu vou pegar uma rosa consagrada, porque não tem. A nossa consagração está no Senhor. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, a direção. E amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a nós mesmos. Mas será que nós estamos nos amando? Porque se não estivermos nos amando, também não temos como amar o próximo. Então temos que buscar em Deus. Paulo fala que visitou Tessalônica durante uma segunda e uma terceira viagem missionária. Porque essa cidade era o que? Era um centro comercial. Até o irmão Pedroso, na última ministração, no último estudo bíblico, comentou, né? Era um centro comercial e portuário. Estava localizada na Via Egnática. E era uma movimentada estrada nacional. É provável que o apóstolo tenha escrito as duas cartas aos Tessalonicenses enquanto esteve em Corinto. Deve ser, vamos pegar como exemplo aqui essa cidade de Tessalônica, como por exemplo um São Paulo da vida, um Rio de Janeiro da vida, que é conhecido assim, que dali sai para o Brasil inteiro e até para outras partes do mundo. As pessoas vêm para essa metrópole porque ouvem que ali é bom lugar para trabalhar, porque ali tem recursos, enfim. Então, Tessalônica provavelmente deve ser uma cidade assim, um ponto de referência, uma BR enorme que interligava o país de um lado a outro. E aí o que aconteceu? O evangelho veio em poder aos Tessalonicenses e teve um efeito poderoso na vida dos crentes. Sempre que a Bíblia é ouvida e obedecida, não é só ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Mas a concretização dessa fé vem pela ação, pela obediência. Então, sempre que a Bíblia é ouvida e obedecida, vidas são transformadas. O cristianismo é mais do que uma coleção de fatos importantes. É o poder de Deus para todo aquele que crê. O que o poder de Deus tem feito, o que o poder de Deus tem feito em sua vida desde o momento que você creu no Senhor Jesus pela primeira vez? Eu vou deixar essa pergunta. O que o poder de Deus tem feito na minha vida desde o momento que eu comecei a crer no Senhor Jesus? Houve mudança? Porque se não houve mudança, não é o poder de Deus. Se não houve mudança, você não teve encontro com Cristo. Se não houve diferença, não teve conversão. Quais foram as mudanças? Vamos fazer uma retrospectiva. Última aula, praticamente, amanhã, agora à tarde eu vou postar a última aula de 2021. Mas vamos fazer uma retrospectiva. Quais foram as mudanças que o poder de Deus trouxe? Porque às vezes a gente começa a viver, passa pelo processo da conversão, pelo processo do amadurecimento, do crescimento, e é comum a gente acabar não parando e analisando. Peraí, mas como eu era antes? O que eu fazia antes de Cristo ter me encontrado, ter me resgatado? Como é hoje? Como era a minha vida antes? O que mudou? Quais foram os benefícios? O que eu ganhei? E o que minha vida tem transformado? Para que minha vida tem servido? Será que através da minha vida outras vidas têm sido impactadas? Será que através do meu testemunho outras pessoas têm sido transformadas? Vamos fazer essa reflexão. Não precisa responder para mim não, tá? É uma reflexão nossa, para nós mesmos, nesse final de ano, essa virada de ano. Para começarmos um 2022 diferente. Perguntando, e o que faria Jesus no meu lugar? Amém? E para concluir, essa lição nos ensina que devemos amar a igreja que congregamos. Este era o sentimento do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso devemos amá-la. Olha só, a igreja local é a forma visível
da igreja de Cristo. Por isso devemos amá-la. A nossa igreja em especial, sempre que passam pregadores de fora, missionários, evangelistas, falam a mesma coisa. Essa igreja tem algo de diferente. Essa igreja tem algo de especial. Porque nós tivemos um pastor e temos uma pastora hoje, que prezam pelo amor, que prezam pela família. Somos a família Deus Vivo em Magaua. Então, amado, você que faz parte da família Deus Vivo em Magaua, ame a sua igreja. Ore pela sua igreja. Não deixa que as picuinhas, que as falatórias, que as tentativas de Satanás de destruir essa comunhão venham progredir. Vamos orar. Dói? Dói. Não quer dizer que a gente não vai ficar revoltado de repente, não vai ficar chateado, não vai ficar entristecido. Mas essa revolta, essa chateação, esse entristecimento não pode perdurar para sempre. Tem que ser passageiro. Temos que entregar isso para Deus. Não pense que eu não passo por luto também não, gente. Não pense que... Muitas vezes eu não choro na presença de Deus ali. Choro. Meu Deus, como assim? Por quê? O que está acontecendo? Oh, Deus, eu preciso, eu não quero me sentir assim. E aí que Deus entra. Deus nos ama, Deus ama a sua igreja. Mas nós temos que amar primeiro. Assim como Ele nos amou, precisamos amar a nossa igreja local. Precisamos abraçar a nossa pastora. Precisamos abraçar os nossos obreiros. Precisamos abraçar os irmãos. Interceder, clamar e amar incondicionalmente. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Compartilha essa live, esse estudo. Creio que vai abençoar mais e mais vidas. À tarde eu vou postar a lição de número 11, que também vai ser uma lição tremenda, tá? A lição de número 11 tem como título... Deixa eu fechar minha revistinha, né? A lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O que é sã doutrina? O que é zelo? Zelo é cuidado. E qual é a sã doutrina? Como saber se essa doutrina é verdadeira ou não? À tarde, na próxima lição. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.